Olá a todos! Nessa aula nós vamos estudar distância de um ponto a um conjunto. Então vamos pegar como uma motivação um ponto P, deixa eu só baixar aqui meu retorno, um ponto P e um conjunto X, digamos que seja essa reta. E nós queremos estabelecer um conceito de tal modo que esse conceito captura a seguinte situação. Como é que eu calculo a distância entre o ponto e um conjunto? Então, só pela intuição aqui, percebe-se o quê? Que existe um ponto x0 aqui, de tal modo que a distância entre o ponto P até o ponto x0 é a menor distância possível quando você considera qualquer ponto x o conjunto x. Então, para definirmos, por exemplo, a distância de um ponto a um conjunto, então distância de um ponto P a um conjunto X, o que nós vamos considerar? Um ínfimo para todos os elementos X que estão em X, o seguinte conjunto, distância do ponto P até o elemento X. Uma observação. Nesse exemplo, nesse esquema, nós sabemos que isso aqui vai ser a distância do ponto P até x0. Só que, como nós estamos em um espaço métrico, ou seja, essa noção de distância de um ponto a um conjunto, se você observar aqui, faz sentido em um ambiente de espaço métrico, nem sempre é possível exibir o x0 que cumpre essa propriedade. Então, dito isso, vamos trabalhar com alguns exemplos, mas sempre ficando atento a isso. Então, nós vamos considerar primeiramente o conjunto S1. Então, só para relembrarmos o que é o conjunto S1, é o conjunto de todos os pares x e y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, se enxergarmos aqui no R2, deixa eu só desenhar aqui o R2, esse conjunto S1 é justamente a esfera centrada na origem e raio 1. Então eu vou centralizar aqui a esfera e a pergunta é: qual seria a distância entre a origem e a esfera? E aí observe que não importa qual ponto da esfera você vai levar em consideração, a distância vai ser sempre o raio. Então, dito isso, a distância de 0 até a esfera S1 é igual a 1, que é o seu raio. Só que aqui foi um exemplo até intuitivo, né? Porque é assim que a gente, inclusive, define círculos na geometria plana, né? Que é o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto fixo, e esse ponto fixo é chamado centro. Então, vamos trabalhar com outros exemplos. Então, nós temos uma proposição que envolve o seguinte: seja E um espaço vetorial normado e seja B o conjunto que é a bola centrada em A e raio R. E aí, o que essa proposição diz? Vamos fazer em formato de desenho. Que a distância do ponto P a essa bola é igual a zero se e somente se o ponto P pertence à bola fechada centrada em A e raio R. Então, vamos desenhar primeiramente a nossa bola. Só que observe, como é uma bola aberta, então nós devemos desenhar de forma pontilhada. E aí, o que o exercício está falando? Ó, se eu tenho aqui a distância do ponto P, a bola é igual a zero, então, vamos pensar na ida. Então, ou o ponto P está no interior da bola, ou ainda ele está no fecho da bola, ou seja, pode estar aqui. Então, ele pode estar tanto no interior quanto nessa borda. Em ambos os casos, a distância do ponto P até a bola vai ser igual a zero. Então, lembrando aqui que é o número A e essa distância é a distância igual a E. E observe que se o ponto P estiver justamente nessa casca, não existe nenhum... Perdão, se o ponto P estiver fora dessa bola, não vai existir nenhum ponto nesse conjunto que vai atingir o mínimo. Por quê? Porque como essa bola é uma bola aberta, o nosso conjunto é esse conjunto que está em azul aqui. Só que quem vai atingir a menor distância seria esse camarada aqui. Só que esse camarada não faz parte do conjunto.
Então, por isso que é interessante nós desenharmos aqui o cenário para entender o que está acontecendo. Agora que já fizemos o nosso desenho, nós vamos demonstrar aqui esse teorema. Na verdade, essa proposição. Então, como é ida e volta, vamos começar primeiramente pela ida. Então, se a distância do ponto P a B for igual a zero, então, se o nosso ponto P pertence a B, então nada temos que provar. Então, nada há o que provar. Por quê? Porque se ele pertence à bola aberta, e a bola aberta é um subconjunto da bola fechada, logo o ponto P pertence à bola fechada, fechou. Agora, se P não pertence à bola B, o que nós gostaríamos no mundo ideal é o seguinte: gostaríamos de mostrar o quê? Vamos pensar um pouco. Então, se o ponto P não está no interior da circunferência, nós queremos mostrar que ele está na casca. Então, a gente tem que mostrar que a distância do nosso ponto P até o centro tem que ser exatamente igual a R. Então, se a gente mostra isso, a gente mostra que o ponto P está na bola fechada. Porque é isso que quer dizer estar na bola fechada. Ou ele vai estar no interior do círculo, ou vai estar na casca. Então, vamos pensar um pouco. Então, eu sei o seguinte. Como zero é igual à distância do ponto P até a bola, isso implica que o ínfimo de todos os x que estão na bola do conjunto da distância do ponto P a x é igual a zero. Então, dado, vamos colocar assim, um n natural, existe um xn pertencente à nossa bola, tal que a distância do ponto P até xn é menor ou igual a 1 sobre n. Por que isso é verdade? Porque, note, como o ínfimo do conjunto é igual a zero, qualquer petelepo que você der para frente, ou seja, para qualquer n natural, na hora que você considera tamanho 1 sobre n, então você tem o zero aqui, que é o ínfimo, e aí você deu um peteleco de 1 sobre n. Ao dar esse peteleco de 1 sobre n, você tem que encontrar algum elemento xn, de tal modo que a distância de xn até o nosso centro venha a ser menor do que 1 sobre n, porque isso vem do conceito de ínfimo. Bem, agora o que nós temos aqui? Nós temos essa informação, acho que vale a pena anotar de novo, então, distância de P até xn menor ou igual a 1 sobre n. E note, como xn é um elemento da bola, então a gente sabe que a distância de A até xn ele tem que ser menor que o raio. Então, menor ou igual ao raio. Agora nós vamos juntar as duas informações. Por quê? Porque nós temos o seguinte, que a distância do ponto P até o centro A é menor ou igual, pela desigualdade triangular, distância de P até xn, mais distância de xn até A, e isso vai ser menor ou igual a 1 sobre n mais R. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que, deixa eu só acrescentar uma página, que a distância do ponto P até A é menor ou igual a 1 sobre n mais R para todo n natural. Então, se isso é válido para todo n natural, no limite, você tem que isso aqui é menor ou igual a R. Então, isso vai implicar que a distância de P até A é menor ou igual a R. Só que
só aqui já concluímos a nossa demonstração. Mas só para enfatizar, como a gente está supondo que P ele não está no interior da bola, então a distância dele até A teria que ser maior ou igual a R. Por quê? Porque a gente já estava supondo aqui no início que o ponto P não está aqui dentro da bola. Então, ou ele está fora ou ele está na casca. De qualquer forma, a distância do ponto P a A é maior ou igual a R. Então, feito essas considerações, podemos concluir que a distância do ponto P até A é igual a R. Então, concluímos a ida. Como é que nós vamos concluir a volta? Vamos pensar um pouco. Se o ponto P... Cadê? Se o ponto P pertence ao fecho, então a gente tem o quê? Uma sequência de pontos. Então, vamos lá. Agora nós temos isso aqui como hipótese. Então, isso aqui é a nossa hipótese. Vale a pena até colocar em azul aqui, para nos organizarmos. Então, o fato de o ponto P pertencer a esse conjunto, isso implica que existe uma sequência xn contido na bola aberta, centrado de A e raio R, tal que essa sequência xn ela converge para P. Só que observe o seguinte, se essa sequência xn ela converge para P, então, primeiro, o fato do xn pertencer a esse conjunto quer dizer que a distância de xn até A é menor ou igual a R. E o fato de xn convergir para P, a gente pode dizer que a distância de xn até P, sem perda de linearidade, a gente pode pensar como menor ou igual a 1 sobre n. Aí você cria uma sequência de termos na bola, já que vai convergir para P, então você pode indexar pelo 1 sobre n. Quando você junta essas duas informações novamente, observe que isso vai dar o quê? Que a distância de A até P, então deixa eu só ajustar aqui, de distância de A até P é menor ou igual a R mais 1 sobre n. Então, como isso é verdade para todo n, isso vai implicar que a distância de A até P é menor ou igual a R. Qual é o nosso objetivo mesmo? É mostrar que a distância do ponto P ao conjunto vai dar zero. Ou seja, o que a gente vai ter que calcular? Bem, como nós estamos interessados em calcular a distância do ponto P à bola aberta, então nós estamos interessados em calcular o ínfimo de todos os x pertencentes à bola do número distância de P até x. Então, observe que até nós podemos usar essa informação aqui, né? Essa construção aqui não foi desnecessária. Então, vou até ignorar aqui. A gente pode olhar só para essa relação aqui. Porque observe que, como isso é verdade para todo n, então quando n tende a infinito, isso aqui vai para zero, e como toda distância ele necessariamente é maior ou igual a zero, então isso implica que o ínfimo desse conjunto tem que ser igual a zero. Logo, a distância do ponto P até a bola é igual a zero. Desenhando fica mais visível, né, a justificativa desse fato. Mas, seguindo em frente, proposição. Seja M um espaço métrico e, dados os pontos P e Q pertencentes a M e X um subconjunto de M, nós temos este resultado aqui. Então, vamos tentar ter uma intuição desse fato. O que acontece? Nós temos um ponto P, nós temos aqui um ponto Q. Bem, não necessariamente esse conjunto X, ele, na verdade, aqui até demonstra forma como eu enunciei está errado, na verdade, era isso aqui que eu queria colocar. M é o espaço métrico todo, né? E aí, obviamente, que distância de P ao espaço métrico todo é igual a zero.
mas o que eu quiser é subconjunto X. Então, você marcou o ponto P aqui, marcou o ponto Q. Nós temos um subconjunto X que não necessariamente vai conter o P e Q. Se conter, beleza, vai dar zero. Então, o que basicamente nós temos aqui é que essa distância menos, né? Essa distância aqui, na hora que você faz a diferença, isso aqui vai ser menor ou igual à distância de P até Q. Então, nós vamos ter que buscar um mecanismo de justificar esse fato. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Como é que nós vamos demonstrar isso aqui? Então, tá? Nova. Primeira coisa, vamos observar que isso aqui então vamos analisar. Vamos analisar a veracidade de. Vou supor que esse número é positivo e eu quero analisar isso aqui. Se isso é menor ou igual à distância de P até Q mais distância de Q até X. Então, para isso, sem perda de generalidade, nós estamos supondo que a distância de P até X é maior ou igual à distância de Q até X. Por que estamos usando essa hipótese? É só para dizer que o módulo desse número vai dar o próprio número. Então, caso seja ao contrário, ou seja, caso a distância de Q até X seja maior do que a distância de P até X, é só inverter os sinais pelo módulo. Bem, dito isso, então vamos lá. Distância de P até X é menor ou igual à distância de P até um x0, aonde x0 é um elemento qualquer de x. Qualquer. E por que essa desigualdade é verdadeira? Porque a distância de um ponto ao conjunto é um ínfimo de todos os elementos que estão no conjunto. Então, quando você pega um elemento específico do conjunto, por ser ínfimo, ou seja, mínimo, então esse cara tem que ser menor ou igual a esse. Mas, pela desigualdade triangular, nós temos que isso aqui é menor ou igual a distância de P até Q mais distância de Q até x0. E agora? E agora, que a gente pode observar que essa desigualdade aqui, qual? Bem, isso aqui essa desigualdade aqui é verdadeira, mas eu posso passar essa distância para o outro lado, então vai ficar isso implica que a distância de P até X passa para esse cara para o outro lado subtraindo, menos distância de P até Q é menor ou igual à distância de Q até x0. E observe que isso é válido para qualquer x0 pertencente a x. Então, esse número aqui, ele é uma cota inferior do conjunto. Se ele é uma cota inferior do conjunto, então isso vai implicar o quê? Que o ínfimo, ou seja, a distância de Q até x0, até x, perdão, esse cara, que é o ínfimo de todos os x0 que estão em x, ele vai ter que ser menor ou igual à distância de P até x menos distância de P até Q. Por quê? O que é o ínfimo? Você tem todo... Na verdade é o contrário, né? Porque o ínfimo ele é a maior das cotas inferiores. Então você tem, por exemplo, todas as cotas inferiores, em particular isso aqui é uma cota inferior. O ínfimo ele pega o maior de todas as cotas inferiores. Então, de fato, eu posso trocar isso aqui pelo ínfimo. Então, passando esse camarada para o outro lado, passando para cá, o que nós vamos ter? Distância de P até Q maior ou igual distância de P até X menos distância de Q até X.
Lembrando que esse número aqui, nós estávamos supondo, sem perda de generalidade, que esse número é positivo, porque distância de P até x é maior do que distância de Q até x. Então, isso implica justamente o nosso resultado, que o módulo da distância de P até x menos distância de Q até x, esse número é menor ou igual à distância de P até Q. Novamente, o outro caso seria o caso análogo. Por isso que nós vamos considerar por demonstrado esse resultado. Bem, o que seria a distância entre dois conjuntos? É simplesmente você tomar o ínfimo de todos os x que estão em x e todos os y que estão em y. Então, a distância entre dois conjuntos é exatamente isso. Então, se eu desenho, por exemplo, um conjunto x aqui, um conjunto y aqui, intuitivamente falando, o que seria a distância entre dois conjuntos? A gente pegar algum elemento de x em x, algum elemento y de y e minimizar essa distância. Que é até a nossa intuição, né? Quando a gente fala distância entre dois países, a gente pode pensar dessa maneira. Bem, exemplo mais numérico, vamos colocar assim. Nós temos a nossa reta real, né? Então, vale a pena que marcarmos a nossa reta. Então, nós temos o conjunto y de 4 até 10. Então, vou colocar aqui, é intervalo aberto de 4 até 10. Vou colocar em laranja o conjunto x, que é o intervalo fechado de menos 1 até 3. Então, aqui fica visível qual é a distância entre esses dois conjuntos. Bem, a distância entre os dois conjuntos seria a distância entre os dois pontos. E observe, você não precisa dos pontos estarem nos conjuntos. Tudo bem que aqui o 3 faz parte do conjunto x, mas o 4 não faz parte do y. Mas mesmo assim, você consegue visualizar que a distância de x até y é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Então, voltando até mesmo pela definição, observe, estou usando noção de ínfimo, né? Então, se porventura aqui fosse um pontilhado, eu teria que criar uma sequência de pontos em y, uma sequência de pontos em x, de tal modo que ele capturasse essa conta que a gente acabou de fazer. Então, nem sempre você consegue explicitar um elemento de x, um elemento de y, de tal modo que tenhamos a distância entre os dois conjuntos. De qualquer forma, nós podemos criar uma sequência de pontos que minimize essa distância. Então, só para fecharmos a aula com essa observação, que se você tem, por exemplo, que a distância entre dois conjuntos é um número positivo, então necessariamente os conjuntos são disjuntos. Mas observe que a recíproca não é verdadeira. Ou seja, o que eu quero dizer? Se porventura, na verdade eu não quis dizer isso, eu quis dizer que no cuidado com a recíproca é assim, é possível da interseção de dois conjuntos ser diferente do vazio, também não é isso que eu queria demonstrar. Vamos de novo. A distância positiva implica que os conjuntos são disjuntos. Se os conjuntos são disjuntos, de fato, sim, é isso que eu queria. A recíproca é falta desse teorema. Mas primeiro vamos entender a ida. Então, de fato, se a distância for positiva, ou seja, se você consegue estabelecer uma distância positiva aqui, logo não seria possível você ter interseção entre os dois conjuntos. Porém, o que vale a pena chamar a atenção, deixa eu só minimizar aqui, é o seguinte cenário. Imagine que você tenha uma bola aberta, então deixa eu até deixar pontilhada aqui, bola aberta aqui, e uma outra bola aberta por aqui, de tal modo que eles tangenciam. O que acontece neste exemplo? Os dois conjuntos são conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção entre essa bola aberta aqui, vou tirar aqui, a interseção entre essa bola aberta e entre essa bola aberta é vazio. Porém, a distância entre esses dois conjuntos não é positiva.
Na verdade, a distância entre eles é exatamente o zero. Então, a recíproca dessa observação é falsa. Então, é possível você encontrar dois conjuntos disjuntos de tal modo que a distância não seja positiva, ou seja, seja zero. Então, feito essas observações, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço que curtam, que compartilhem e até a próxima.